Tem uma passagem no livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é um dos livros da obra básica, né? Da codificação espírita. A mensagem é chamada Marcel, o menino do número 4. Marcel, o menino do número 4. Porque às vezes a gente imagina assim, tudo que eu tô sofrendo é porque eu devo ter feito alguma coisa no passado, sabe? Tô pagando, tô resgatando. A gente tem às vezes essa visão assim, meio de uma justiça incompleta ou imperfeita, sabe? Sem estar tão permeada pelo amor, às vezes. Uhum. Porque a justiça divina ela é misericordiosa, ela é amorosa. Porque a finalidade é educar e não punir, né? Essa mensagem. Ou às vezes a gente olha para os nossos irmãos e pensa assim, mas também deve ter feito, deve ter aprontado, É. né, para estar passando por isso hoje. Mas olha só, E às vezes alguns falam até assim, deixa que ele tá resgatando, né? Às vezes é até uma. e deixa de estender a mão, Isso, é isso. um equívoco, né? Porque se Deus permite que a gente possa auxiliar, quem sabe, mesmo se tiver nessa situação, quem sabe já é o momento do término Isso. e você vai ser um instrumento para isso, né? Agora, tem um sentido nessa mensagem do Marcel, o menino do número 4, em que relata-se a história de uma criança que nasceu com severos problemas físicos, com atrofiação muscular, com muitas dores, e que foi abandonado no hospital pela família. A família não suportava tamanho sofrimento. E mesmo os médicos, as equipes hospitalares se apiedavam de tamanho sofrimento que aquela criança passava. Mas a criança não reclamava. Não reclamava. Ela vivia as dores constantes, os tratamentos médicos constantes, sem reclamar. Até que chega um momento do seu desencarne. E aí a explicação espiritual para aquela situação é que aquele espírito, chamado Marcel, então, naquela encarnação, ele pediu para passar por aquela situação por amor, para poder ensinar, demonstrar, através da exemplificação, do testemunho, para poder ensinar os que estavam ao seu redor como sofrer sem mergulhar na mágoa, na reclamação, no lamúrio, sem se afundar, mas passar por aquilo com, com fé, com dignidade, Sim. né? E então a gente vê naquele menino um espírito que já trazia um estágio evolutivo acima da média da humanidade como nós estamos, e que pediu aquela tarefa, aquela situação por amor, para auxiliar os que estavam ao redor dele, que teriam contato com tudo que ele passaria e como ele reagiria a tudo aquilo, para exemplificar. Porque ver o sofrimento humano não é parâmetro para dizer o grau evolutivo de ninguém, né? Exatamente. E muitas vezes a gente julga. É. E ali era um espírito mais evoluído que estava entre nós, trazendo seu testemunho de amor. Olha como é possível. Eu lembro sempre de uma passagem do Chico Xavier, que ele estava passando de um lado da calçada com um grupo de espíritas ali, amigos, né? E aí ele viu um rapaz em situação de rua ali, fuçando lixo do outro lado da calçada. Ele foi lá pra ele, conversou alguma coisinha, deu um abraço nele, atravessou e voltou pra lá. Aí os amigos, né, Chico, tadinho, né? Um espírito tão imperfeito, né? Passando por esses débitos, Corina falou assim: não, meus irmãos, é que vocês não puderam ver a luz que eu vi, que chamou minha atenção, e foi por isso que eu fui lá cumprimentá-lo. Ele é um espírito muito elevado, pediu para vir nessa existência, passar por essa experiência, mas essa já é a última encarnação dele no orbe terreno. Ele já vai para é um tapa na nossa cara, né? Pois é, justamente. E a gente precisa desses exemplos. A gente precisa desses exemplos, porque é nessa troca, é nessa relação que a gente aprende, né? A gente não aprende sozinho, né? A gente aprende nessa comunhão, nessa vida de relações, né?
Você, Éder, caminhou num determinado sentido. Eu, Rafael, caminhei num outro determinado sentido. E a gente vai convivendo, a gente vai trocando e um vai aprendendo com o outro, né? Uhum. Então isso é muito legal. Porque a gente vai compartilhando conhecimento e compartilhando sentimento. Né? E isso nos movimenta de uma maneira que é um impulso para frente. Né? Ou pelo menos devemos canalizar para que seja um impulso para frente. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.